Olá, eu sou a Bárbara, irmã da Bia. Estou aqui mais uma vez para falar das comunicações espirituais de Bia através da psicografia de Mayra Rocha. Bia foi vítima de um feminicídio no final de 2018, mais precisamente em novembro de 2018. E em 2019 nós tivemos bastante contato com Mayra, recebendo algumas comunicações dela. E eu vou explicar um pouquinho, embora eu já tenha feito isso em outros vídeos, em função das muitas acusações e perseguição que Mayra vem sofrendo, acho que é importante, é meu dever, dadas as circunstâncias, me pronunciar. Para além de dizer que eu acredito nas comunicações, acho que existe aí um sentimento um pouco desejoso de provas. Nossa, tem um vento aqui que está urrando. É Yansan falando. Vamos lá. Primeiro, em 9 de julho de 2019, Mayra entra em contato com Bia num modelo aqui que ela chama de entrevista quando um espírito novo chega. Depois dessa data, eu entro em casa um dia e minha mãe diz, eu acho que a Bia falaria com essa moça aqui, dá uma olhada. Ela é do Nordeste, minha mãe é do sertão do Ceará. E eu olhei e falei, nossa, eu acho que sim. E no dia seguinte liga a vizinha de uma parente que fala que enfim, da qual nós tínhamos contato já há muitos anos, e fala que Bia havia aparecido como criança na casa dela, com uma roupa que nós reconhecíamos, e que tinha falado e falava que minha mãe devia procurar uma médium chamada Mayra. Essa pessoa passa uns dias para nos dar essa informação. Quando ela nos dá a informação, minha mãe já tinha descoberto Mayra no YouTube. Bom, a partir desse momento eu começo a pesquisar passagens para Brasília. Chegamos em Brasília no 7 de setembro de 2019. Nessa data onde estavam acontecendo as comemorações e tal, Mayra fazia uma sessão de psicografia numa dessas cidades em volta. Não lembro agora o centro, mas não existia ainda a Casa Inácio Daniel. Então não houve uma comunicação, mas nós interceptamos Mayra na saída, mostramos uma foto de Bia, e aí ela pega o meu telefone, à noite ela fala, sim, eu já falei com ela, eu tenho aqui uma entrevista, tive autorização para conversar com ela mais um pouco essa noite, e amanhã cedo eu vou falar com vocês. E aí as pessoas inclusive questionam, porque houve essa lacuna de tempo. Mas quando Mayra nos encontra naquela manhã de domingo, tá muito tranquilo pra gente, coisas que ela trouxe, enfim, para além inclusive do que está escrito. Então, perguntando de uma tia minha pelo apelido, ela pergunta muito do uma tal, e aí, enfim, esse apelido, né? Eu não vou falar aqui alguns detalhes, porque realmente é bem delicada essa circunstância de se ver completamente vigiada por essas pessoas que estão aí, enfim, buscando não sei nem exatamente o quê. Beatriz, quero deixar claro, não tinha Facebook, tinha um Instagram com poucas fotos, fechado. Minha mãe também tinha as contas fechadas, eu era a pessoa mais pública nesse contexto. Escrevi muitos textos assim que Bia morreu, falando da minha dor, etc e tal, mas realmente existem informações aqui que não estavam na internet. O primeiro parágrafo diz, diga que Antônio e Maria estão comigo, avós maternos. Helena não queria ser Helena, queria ser Ana como minha tia. Gente, Beatriz falou em casa. Quando eu penso no nome da bebê, eu sinto que é Ana. Mas a mãe do Fernando tem esse nome, eu não quero dar esse gosto para ela. Isso são palavras dela, tá? Que nós lembramos. E aí tem isso. Inclusive, na carta, no segundo parágrafo, tem novamente essa história. Olha, tenho que explicar porque Helena não é Helena e sim Ana. Quando namorava Adalto, percebam, não é João, é Adalto. Eu dizia que quando casasse, esse seria o nome da minha filha. Meses depois dessa carta psicografada, que vocês têm acesso no YouTube, a irmã de Adalto entra em contato comigo e fala que ele está muito
mexido, eles que são, enfim, da congregação cristã, estão muito mexidos com essa carta psicografada. E eu pergunto, porque tem essa citação do nome dele, e ela fala, sim, realmente, ela falava, a Helena e tal, então ela reafirma, e como então esse rapaz também se sente ali muito chateado com tudo que aconteceu e tal. Bom, voltando para entrevista, Mayra faz perguntas como, como encontrar sua família? Ela fala, São Paulo, mas não morava lá quando morri, eu estava grávida. Não entendo porque me matou. Enfim. Nunca iria abortar. Aí ela pergunta, quem a matou? Fernando. Ele me agredia às vezes, era ciumento e tomava remédios que ele mesmo prescrevia, era médico. Nem todo médico, gente, é tão inconsequente a ponto de ficar tomando um monte de remédios sem o acompanhamento de um outro profissional, né? Isso é um comportamento que, bom, talvez vocês digam que Mayra deduziu, já que ele a matou. Bom, aí ela pergunta sobre mim, quem é Bá? E aí, é muito interessante, porque quando Mayra conversa comigo, ela fala que você era alguma coisa imaterial e fala para eu te procurar, mas eu digo que eu não procuro ninguém. E que se for da vontade de Deus, eles chegarão até mim. Diga alguma coisa que te identifique. Olha, ela diz, Luca Amanda. Isso nós demoramos muito para entender, que era a descrição de uma fotografia da infância, onde eu estou deitada no sofá, minha irmã está em cima de mim, e nessa sequência, Lu, Kai e Amanda estão deitadas. Essa foto não está na internet. Fala algumas outras coisas, como se formou na 13ª turma, medicina veterinária, amava a minha profissão e tal, enfim. Quer deixar um recado? Sim, diga que eu amo minha família, minhas melhores amigas. Diga que tem muitas pessoas do Ceará aqui. Aqui tudo é límpido e não é como queríamos e nem como as religiões pregam. Estamos perto. Comecei a estudar. Diga à minha irmã que aqui não existe preconceito. Diga à minha mãe que eu a amo mais que tudo. Bom, essas palavras ressoam profundamente em mim. Nesse momento que Mayra recebe a nossa carta, que Mayra nos entrega esse recado, eu não tinha ainda uma relação de amizade com ela. Isso acontece justamente depois desse momento, em setembro, e essa comunicação está datada de 9 de julho. Tem um outro momento maravilhoso, que ela fala sobre Deus, que ela fala, não é gorda, nem preta e nem mulher. Isso é uma referência, uma leitura que fiz com minha mãe do livro A Cabana. Logo que tudo aconteceu, durante a noite, eu lia em voz alta o livro para ela. E nesse livro tem esse momento em que Deus aparece pro sujeito, pro eu lírico da obra, como uma mulher gorda e preta. E isso é muito bonito dentro da construção da história e tal, e ela faz essa referência que para nós remete diretamente ao livro, do qual Mayra também não tinha como saber. Entre setembro e novembro, quando nós recebemos a carta, eu faço muitas comunicações com Mayra, porque começamos a partir de aí travar uma amizade. Então trocamos mensagens e ela, inclusive, eu ouso dizer aqui, em algum momento me diz, a carta da Bia será uma carta difícil para mim, porque você me diz muitas coisas
E eu falei, fique tranquila que no meio das informações que eu digo, haverão informações que eu nunca te disse. E no final da carta que vocês veem no YouTube, tem uma música. Há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais de porto para quem precisa chegar. Vocês são luz no fim do túnel, canta essa, Bá, fica a dica. Eu gosto de cantar ukulele, enfim, tem alguns vídeos meus, cantar tocando ukulele, tem alguns vídeos meus aí nas páginas e tal. Essa música, estávamos indo da Praia Grande para o Guarujá, Bia morava na Praia Grande, Fernando no Guarujá. Quando ela toca no rádio, ela aumenta o volume e fala, essa é uma das minhas músicas preferidas. Nesses dias que passei com ela, no começo de 2018, na casa dela, ela inclusive me pergunta, me diz uma música que te identifica. Eu não tenho muito essa coisa de música preferida, cor preferida, eu só sei que eu falo um cantor, esse cantor é tocado entre a carta anterior à da Bia e a da Bia. Começa a tocar uma música que eu na hora identifico como um sinal. E para além disso, gente, para além dessa carta que chegou num dia onde o arco-íris estava lindo no céu, em Franca, tive muitas experiências com Mayra que realmente me fazem crer que ela fala de um lugar legítimo da sua mediunidade. Isso aqui então é finalzinho de 2019, né, novembro de 2019, novembro ou dezembro, agora eu não lembro. Mas no início de 2020 eu vou para a casa do meu pai, que mora em um outro estado, no interior de um outro estado, e quando eu chego lá eu mando uma foto e falo, cheguei, tal. E ela fala, você tá sozinha, assim, né? Como você... Eu falei, não, vim sozinha com ele. Ela falou, puxa, eu acho que você vai ter que voltar. 5 minutos depois, minha prima me liga e fala, olha, a Bisa tá mal, eu gostaria que você viesse. E eu olho, não tem passagem de manhã, eu falo, pai, você me desculpa, eu sei que você está cansada, mas eu quero que você me leve na rodoviária, eu vou passar a noite viajando. Eu chego em São Paulo na manhã seguinte, e desse modo passo aí essas últimas horas da minha bisavó com ela. Fui avisada, olha, ela vai fazer a passagem. E sou muito grata, entendi aquilo como um presente da espiritualidade, poder estar próxima dessa pessoa que eu tanto amei, que foi tão importante, né, na minha existência, uma vez que eu não pude estar próxima da morte da minha irmã. Eu, inclusive, tinha sugerido ir para o Mato Grosso e tal, e Bia fez um movimento ali contrário à minha ida. Ela tinha, evidentemente, seus próprios motivos, nem todas as coisas têm exatamente uma explicação, e a mediunidade, ela não é essa mágica que a gente gostaria, né? Então, você aperta o botão, a lâmpada acende e tem toda uma ciência por trás disso. Da mesma forma é a mediunidade, quem está mais próximo dos processos mediúnicos, seja num centro espírita, seja num terreiro de umbanda, de candomblé, enfim, seja em trabalhos originários, né, com os povos nativos aqui de Pindorama, entende que isso que a gente compreende como mediunidade no sentido de uma faculdade humana, que será evidentemente mais forte para alguns do que para outros, é algo bastante sutil, e que demanda muito daqueles que o fazem, né? Então, para além de tudo isso que já falei, poderia ainda contar outras coisas, mas percebo que o momento é tão delicado que tento me ater à comunicação que tivemos em relação a Bia, e sabíamos desde sempre que Bia seria uma figura muito chave, para além do que foi em toda a luta em relação ao feminismo e a violência, né, contra a mulher e tal, que seria também uma figura, um nome importante para pensarmos as questões da comunicação do plano espiritual para conosco aqui encarnados nessa terceira dimensão.
Eu espero que esse vídeo acalente os comentadores e realmente desejo que eles peçam, né, à espiritualidade, ao seu eu superior, a oportunidade de se deparar com situações tão intensas relacionadas à fé. Eu acho que por hoje é isso.